Boa tarde, meus amores. Estamos aqui para mais uma aula de geografia na página 211. E só relembrando um pouquinho a respeito dos meios de comunicação, né? O que são mesmo os meios de comunicação, pessoal, que nós vimos na aula passada? Isso aí, são ferramentas que possibilitam a comunicação entre as pessoas, né? Por meio de troca de informações de forma individual ou em massa, não é mesmo? E esses meios de comunicação nos possibilita receber notícias, né, de lugares distantes, até mesmo tanto da nossa cidade quanto de lugares mais distantes. Então, aqui nós temos um dos meios de comunicação, que nós vamos falar um pouquinho dele, que é o rádio. E a comunicação dele é através da linguagem oral, tá? Então, nós ouvimos o som. E o rádio, pessoal, ele é um meio de comunicação que ele possibilita aquela comunicação em massa, com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, você transmite aquela informação para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético. A história, pessoal, do rádio, ela vem desde 1860, lá, mas muitos anos atrás, tá? Quando as ondas de rádio, elas foram descobertas, tá certo? O rádio, ele ainda é muito popular, pois podemos ouvi-lo enquanto a gente realiza demais tarefas, né? Outras tarefas, por exemplo, brincar. Ao mesmo tempo que você consegue brincar, você consegue ouvir o rádio, né? E receber aquela informação que ele está transmitindo. Fazer atividades domésticas, praticar esporte, etc. E o que vem a ser a linguagem oral? Que é a forma de comunicação do rádio, que é o meio de comunicação. A linguagem oral é a fala, é a voz, nós ouvimos, né? Nós escutamos alguém falar, né? Aí agora nós temos aqui, ó, uma imagem, tá? Alguns carros modernos, eles já vêm equipados da fábrica, tá? Com um rádio, tá certo? E agora nós vamos falar um pouquinho da televisão, tá? Entre os meios de comunicação de massa, o mais conhecido é a televisão, tá? Ele é um meio de comunicação eletrônico capaz de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea. É isso aí, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas. O desejo de criar a televisão, ela vem desde o século XIX. Então, desde o século XIX, eles vêm bolando a televisão. Na época, ela era um pouco maior, né? Era uma caixona grande. Hoje em dia, a maioria das televisões, elas são bem fininhas, né? Então, assim, como que foi sendo atualizada, né? Esse meio de comunicação, né? Como que a gente pode pegar uma foto de antigamente, de uma televisão antiga, com uma dos dias atuais e comparar como antes elas eram enormes, às vezes não dava nem para carregar sozinho uma televisão, né? Hoje em dia as pessoas conseguem já carregar uma no braço sozinho, né? Então, por ter sido o primeiro meio de comunicação capaz de transmitir imagem, ela se tornou um sucesso quando ela foi inventada. Tá certo? Só que, mesmo sendo esse sucesso todo, as tecnologias, a partir desse avanço das tecnologias, conforme as foram mudando e tal, hoje em dia as televisões elas estão perdendo um pouco o seu espaço para a internet, assim como aconteceu com as cartas e os jornais impressos, né? Que a gente já havia falado dele na aula anterior. E aqui nós temos aqui, olha que legal, a imagem das televisões dos anos de 1950. Era uma caixona grandona, né, de madeira, com a tela. Tinha uma parte para trás, assim, enorme, onde vinham as partes internas da televisão, né, que faziam ela funcionar. Então, ela não era colorida, era preto e branco. A imagem saía em preto e branco. Mas, para o pessoal, aquilo já era um avanço maravilhoso, né?
E vocês sabem, pessoal, que apesar dessa televisão, ela antigamente, ela ser esse meio, assim, de comunicação bem importante, né, na vida das pessoas naquela época, antigamente era necessário um móvel, isso, por exemplo, uma mesinha, uma estante, só para ela, só para colocar a televisão, porque ela era muito grande mesmo, era exagerada de tamanho, pelo menos a caixa. Só que a tela dela era bem pequenininha, tá? Se a gente comparar com as televisões de hoje em dia, as telas das televisões de hoje em dia, elas são enormes, né? E essa mudança se deu tudo graças ao avanço da tecnologia, né? Daqueles tempos até os dias atuais, certo? Aí aqui, virando a página, na página 212, nós temos aqui um Aprender Brincando. Como vocês já se divertiram fazendo o nosso telejornal, vocês já fizeram uma notícia, já apresentaram, que por sinal, vocês foram perfeitos. Parabéns a todos que enviaram seus videozinhos, tá? Seus vídeos estão de parabéns. Agora nós vamos entrar aqui nos meios de comunicações atuais. Nós vamos falar um pouquinho do telefone celular. Ele é um meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. É isso aí. E ele foi inventado em 1947 pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Daí, passado um tempo, né? A Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o tal chamado celular Ericsson, né? É o mobile do telefonia, tá? E aí, meus queridos, eu trouxe aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha na evolução do celular. Olha como ele evoluiu, tá? Aqui, digamos que é o nosso celular digital, tá? Então, olha o tanto de celular que já existiu, olha o tamanho que eles eram, para chegar nesse que nós temos hoje em dia, que é tudo digital, né? É só passar o dedinho e pronto, acabou. Tá certo? Olha que legal. E uma curiosidade que a apostila traz aqui, que o telefone celular, ele é o dispositivo de comunicação mais utilizado nos tempos atuais, né? Principalmente agora, né? Em época de pandemia, onde as pessoas estão cada um na sua casa, né? E precisam se comunicar com outras pessoas. Então, o que a gente utiliza? Mais o telefone celular, né? E hoje em dia, a gente consegue até pagar